No programa Jesus está voltando de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 11 de Apocalipse, onde estamos falando das duas testemunhas. Vimos que a primeira testemunha será Elias. Agora vamos ver a provável outra testemunha. No versículo 6 está dito: eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então veja que esses profetas, esses dois, terão poder de fogo e sobre as águas. No Salmo 105, versículo 29, está escrito: converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. Em Êxodo 7:20 está escrito: e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Então veja que Moisés teve este poder. Um outro ponto é o Monte da Transfiguração, onde aparece Elias e Moisés. Em Lucas capítulo 9, versículo 29 a 31, está dito: e estando ele orando, Jesus, transfigurou-se a aparência de seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Muitos escatologistas veem aqui, neste livro de Lucas, no Monte da Transfiguração, a prova de que Elias e Moisés serão as duas testemunhas. Então muitos concordam com este ponto. Mas, diferentemente de Elias, que foi trasladado, Moisés morreu. Em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 a 7, está dito: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos. Quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Ainda em Judas, versículo 9, está escrito: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então Moisés morreu, o seu corpo foi sepultado, e até hoje não se sabe onde foi sepultado o corpo de Moisés. É neste ponto que muitos escatologistas dizem que o Senhor, que Deus poderá ressuscitá-lo para trazê-lo de volta. Só que a Bíblia diz que aos homens é dado o direito de morrer somente uma única vez, e depois virá o juízo. Então não sabemos realmente se irá acontecer isso ou não. O outro personagem bíblico que é um candidato a ser a segunda testemunha é Enoque. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24 está dito: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque foi levado. Só que em Hebreus capítulo 11, versículo 5, escute o que está dito em Hebreus: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Alguns escatologistas dizem que não será Enoque por causa deste livro aqui em Hebreus, que diz que ele foi trasladado para não ver a morte. Só que não sabemos se foi para a época dele, de Enoque, ou se esse para não ver a morte é em relação à grande tribulação. O certo é, certeza só temos um dos profetas, que é Elias.
quanto mais ou Moisés, ou Enoque, ou um outro profeta qualquer que Deus quiser levantar, não sabemos. Só quem vai saber é quem ficar para trás depois do arrebatamento. O que se comenta, o que se fala é especulação, porque a Bíblia não afirma categoricamente quem será esse segundo personagem. Apenas Elias. Este sim, é certo que virá pregar para os judeus antes do dia do Senhor. Ou seja, vai ser durante a grande tribulação. No versículo 7 a 8, está dito: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Quando essas duas testemunhas acabarem seu ministério, serão mortos pelo anticristo, e os seus corpos ficarão na grande cidade, Jerusalém, porque a prova é que diz onde o Senhor foi crucificado. Só que Jerusalém, durante a tribulação, estará o pecado terrível. É tanto que é comparado a Sodoma, devido ao pecado que vai estar enraizado dentro de Jerusalém. E ao Egito pelo próprio paganismo. O anticristo vai estar dominando por lá. O falso profeta dará vida a uma imagem, você vê o paganismo. Então o Jerusalém dos últimos dias da tribulação estará mergulhado em trevas, porque o próprio anticristo estará lá mandando e desmandando, estará sendo comparada a Sodoma e Egito. No próximo bloco do programa Jesus Está Voltando, nós vamos ver o que acontece depois de 3 dias e meio com essas duas testemunhas e entraremos na 7ª trombeta. Não perca o próximo bloco do programa Jesus Está Voltando.